Fala pessoal, Lucas Montana aqui e hoje eu tô a fim de dar um review aqui num vídeo que rolou lá no Dev Summit organizado pelo Google e o vídeo se chama What's New in Jetpack Compose. Então tá todo mundo falando de linguagens declarativas para fazer declaração de interface gráfica, como por exemplo o Flutter. Então eu achei que seria legal aqui dar um review sobre essa palestra, talvez seja bacana. Comenta aqui embaixo se tu gosta, se vai gostar desse tipo de vídeo, vai comentando. A ideia é que a gente possa fazer mais review de outros vídeos, principalmente vídeos técnicos em inglês, porque talvez eu consiga abstrair aqui um pouco do que o palestrante está falando, cruzar com outras informações e talvez seja uma maneira bacana aqui de vocês darem uma acompanhada no que tem acontecendo de novo. Aqui a talk se chama What's New in Jetpack Compose, ou seja, o que tem de novo aí no Jetpack Compose. E essa é a galera aí que é responsável pelo toolkit do Android, né? Esse cara é muito famoso desde o início, o nome dele é Roman Guy, e ele é o team lead lá do Android Toolkit no Google, né? O líder técnico. E na verdade todos eles, os três ali, são líderes técnicos do projeto. Bom, o que é o Jetpack Compose? Isso aqui eu posso passar para vocês, porque resumindo de uma forma bem simples, Jetpack Compose é um kit de ferramenta projetado pelo Google. Ele é open source, basicamente é uma nova forma de declarar as tuas interfaces gráficas no Android, né? Então o objetivo aqui é simplificar o desenvolvimento de Android nativo, e porque hoje em dia é muito complexo. Hoje em dia tu tem XMLs, tu tem que, sei lá, declarar às vezes 3 XMLs para poder montar uma tela. E aqui ele está falando que ele vai mostrar basicamente como é atualmente o before e o after, agora com Jetpack Compose. Então, um app simples aqui de filtros de contatos. Então, como eu falei, para montar hoje uma interface no Android, tu começa com XML simples para exibir a lista, né, o XML da lista, e cada item da lista tem um outro XML para cada elemento da lista. E aí aqui ele criou uma classe que filtra, né, o que está na lista. E aqui o adapter que vai fazer, no caso, né, vai tratar com todo o comportamento da lista em si, né, um adapter da lista, que também tem que escrever, que é uma das classes maiores. Because I did write some of the filtering APIs for adapters, so I thought there was a better way. Turns out there's not really, and there's a lot of blog posts, articles, and even Stack Overflow. Ele está comentando aqui sobre formas de filtrar uma lista, né? Ele falou que ele mesmo escreveu uma das APIs para isso, mas ele esqueceu, ele foi pesquisar e descobriu que sim, aquela era a melhor forma de fazer. E agora aqui, isso aqui que eu queria ver. Como que ele ia fazer isso no Jetpack Compose, né? Aqueles mesmos 2 XMLs com uma classe de filtro que estendia um frame layout e outra classe que era o adapter da lista, se tornaram numa única função do Compose. Então, tu diz lá que aquela função é uma função composable e tudo que tu declara ali dentro, uma linguagem, no caso, declarativa, vai montar toda aquela interface para ti. Eu ainda não entendi bem como que essa interface é criada, né? Mas vamos ver mais à frente no vídeo o que eles falam sobre isso. Mas a ideia aqui então é simplificar. Easier on screen, much easier. It's going to be a lot easier to find bugs, and more importantly, when you read the code, it's pretty obvious what the intent. Então, uma das coisas que ele fala aqui, né, é readability, né? Quando tu olha para o código, tu entende o código. Não precisa ter aqueles 2, 3 XMLs e 2 classes, então tá tudo num único lugar, de uma forma mais clara, declarativa. Então outra coisa, por que eles estão criando o Jetpack Compose, além de simplificar o desenvolvimento de interfaces no Android, é corrigir o que está errado, e aqui ele cita, no caso, o Android, a classe Java do Android, que tem 30 mil linhas de código, pessoal. Então, o que ele está falando aqui é que 2 motivos que ele deu do porquê eles começaram o Jetpack Compose, né? O primeiro motivo é simplificar o desenvolvimento Android, e o outro motivo é corrigir o que está errado no toolkit do Android, né? Porque, como por exemplo, ele citou aqui a classe
main, né, a classe base de todos os componentes atuais nativos do Android, e essa classe tem 30 mil linhas de código, pessoal. Tu imagina tu dar manutenção para isso, né? Então o Google aqui, como qualquer outra empresa, tem legado nos seus projetos, e o Jetpack Compose é uma das formas aqui deles iniciarem fresh, né, iniciar de uma forma bem clean, bem limpa, do zero, e melhor ainda, open source, né? Isso é muito interessante. Ele fala aqui da bagagem de história que eles têm, né? Ele estava comentando, se eles quisessem escalar e criar novos componentes em cima daquele kit, o UI kit, a toolkit atual, eles poderiam estar introduzindo novos bugs. Terceiro motivo aqui que ele está comentando do porquê, né, eles começaram o Jetpack Compose é no more cheating, né? No caso, eles usaram tipo assim, APIs, né, públicas e privadas. E aqui, quando ele fala API, né, ele não está basicamente falando de uma API que vai consultar um endpoint, né? Porque qualquer função, qualquer contrato que tu tenha com o Toolkit, por exemplo, é uma API. Mesmo que não tenha conexão com a internet, não esteja fazendo um request lá para um servidor, ela se chama API, né? E o que ele está comentando aqui é que o Toolkit atual, eles se basearam, e eles têm tanto funções e APIs públicas quanto APIs privadas, né? Então, fica muito difícil tu customizar, de fato, algum componente, né, utilizando a UI Toolkit atual. Então, basicamente, é um emaranhado de código, digamos, e muitas vezes esse código é até privado, tu não tem acesso a ele muito fácil para fazer um overwrite de alguma coisa. You start pulling that thread, and then you're grabbing like the entire text package, and you're running to private APIs all over the place, and you can't do anything. Aqui ele dá um exemplo, para quem não conhece, a UI Toolkit atual do Android, por exemplo, um botão no Android, ele estende de um text view, porque um botão tem um texto, certo? Então, um componente botão, ele também é um componente de text view. Então, muitas vezes, tu quer customizar um botão, tu vai olhar lá o código, como funciona, ele estende do text view, aí o text view estende de uma outra view, e no fim, todos eles estendem dessa view que tem 30 mil linhas de código. Então, imagina para eles dar manutenção para esse projeto. Então, aqui ele está falando que o que ele quer fazer com Compose é não depender de APIs privadas internamente. Então, todos os widgets, né, todos os componentes que tu vai criar no Jetpack Compose vão ser públicos e disponíveis para nós. Então, a gente pode customizar de uma maneira muito mais fácil, né, e criar novos componentes. Material and animations. I had a pretty heart emoji on the slide. It's gone. Anyway, I like hearts. Anyway, so we want, now we're in the material design world, the existing UI. Ele está falando agora aqui do material design, né? E como isso vai ser default no Jetpack Compose. Então, quando tu declarar um widget, ele já vai vir com todos os conceitos do material e com as animações. Só para lembrar vocês, o Jetpack Compose aqui, ele combina um modelo de programação reativa e também tu escreve de forma declarativa, e ele foi inspirado no Flutter, foi inspirado no React, foi inspirado no Lito e no Vue.js, né? Então, tudo que eles estão falando aqui, assim como o Flutter é inspirado no Material, o Jetpack Compose agora também é inspirado no Material desde a base e, por sua vez, inspirado também no Flutter. Eu não esperava nada diferente, né? Vamos avançar aqui, to Compose... Kotlin. Vamos ver o que eles estão falando. And Kotlin actually unlocks a lot of the things that we do in Compose. The way we design the API is possible thanks to Kotlin. We rely heavily on lambdas, for instance. And we plan on using fun features like coroutines. Adam is jumping at the Então ele está falando aqui que o Jetpack Compose é todo escrito em Kotlin e está falando das coisas boas disso. E ele também comenta que Kotlin first, né? Então o Google já falou várias vezes isso. Se tu tá entrando para o mundo, né, de desenvolvimento nativo Android, tu já tem que entrar em Kotlin. Então não tem uma discussão, é Kotlin. Tá? Mesmo que tu saiba Java, tu pode começar um projeto, claro, em Java e migrar para Kotlin, porque a tua curva de aprendizado vai ser menor, mas se tu quer ser um programador Android nativo, é Kotlin. Kotlin first. No Jetpack Compose, se tu for começar usando o Jetpack Compose, que hoje está em alpha, tá? Não está em produção, tu vai ter que escrever em Kotlin e todo o toolkit é escrito em Kotlin. Então, atualmente, o projeto que tu cria no Android atualmente, muitas vezes vai ser em Kotlin, mas o toolkit em si é em Java.
né? Então, tu faz todo o código em Kotlin, mas o toolkit desenvolvido pelo Google é em Java, e agora o próprio Google está desenvolvendo, né, as suas ferramentas em Kotlin, como no caso do Jetpack Compose, né, o novo UI toolkit da plataforma Android nativa. Ó, essa parte é muito importante, ele fala de compatibilidade, tá? E para falar bem a verdade, pessoal, o Google ele sempre se importou com compatibilidade, né? E esse é um dos motivos do porquê a classe Vue Java tem 30 mil linhas de código. Porque sempre que o Google lança uma novidade, ele nunca fala assim, programador, você vai ter que reescrever todo o teu aplicativo. Que é uma coisa que a Apple faz muito para desenvolvedor iOS, sério. Às vezes quando a Apple lança uma nova versão do iOS, tu sempre tem que mudar alguma coisa no teu projeto e vai quebrar, tá ligado? Tu vai ter que reescrever linhas de código. E o Google sempre se preocupou com compatibilidade, de os desenvolvedores não terem que quebrar, né, versões quando o Google lançar uma nova toolkit ou um novo componente. Ele sempre cria lá o suporte, né, o antigo suporte, que agora está tudo dentro do Jetpack. Mas enfim, uma das coisas que eles estão falando aqui é que o Jetpack Compose vai ser 100% compatível com o projeto Legacy. Então, se tu tem um projeto que usa o UI Toolkit atual, tu pode criar uma classe lá, uma activity em Jetpack Compose e não tem problema nenhum com isso, tá? For instant run, and to start from scratch, we want you to write, your next activity or your next fragment, or to be able to reuse. Então, o que eles querem é que tu comece a escrever as tuas novas telas em Jetpack Compose e não ter que reescrever todo o teu projeto, né? I don't think if any of you wants to. Aqui ele mais ou menos mostra a arquitetura por trás do Compose. So we use a slightly modified version of the Kotlin compiler. So we work closely with JetBrains. Aqui ele está contando mais ou menos como funciona. Acho que isso aqui é muito detalhe, é muito mais fácil a gente ler depois como funciona do que escutar ele falando. Bom, a Clara vai falar aqui sobre como funciona, né? Porque essa forma declarativa de criar a UI no Jetpack Compose é por função, né? Até botei a legenda aqui para vocês, pessoal, agora para ficar um pouco mais fácil. Então, como funciona? É bem parecido com o Flutter, cara. Eu tô estudando Flutter agora e olhando isso aqui é muito parecido. Talvez um pouco mais simples, pelo que eu olhei, pelo que eu tô vendo aqui, é um pouco mais simples do que o Flutter. O Jacob deve estar só me escutando lá, o pessoal da Flutterando, só escutando eu falando que tá um pouco mais simples que o Flutter. Mas, cara, olha aí, é o mais simples, cara, são 3 linhas de códigos para colocar um texto na tela. Tá, aqui ela tá falando só como funciona, então se tu quer botar 3 textos na tela, tu vai só falar lá text dentro de uma mesma função de composable. E no claro aqui eles vão tudo se sobrepor porque tu precisa da declaração de um layout, né? Então ela falou que eles já estão criando vários layouts para nós, então a gente só começa a usar os layouts que eles já têm, depois a gente pode, claro, customizar e criar os nossos próprios. Então, ela está explicando que tem um linear vertical aqui, que tu pode colocar um elemento em cima do outro, e isso se chama coluna. Uma coluna, obviamente. Se eu for imaginar como que é no toolkit atual, é o linear layout, né, orientado na vertical. Então, basicamente, é isso, é uma coluna. E até o espaçamento aqui também tu passa dentro da função column ali, né? Column doesn't just take text. I know I used 3 texts as an example, but we can throw anything in there. So, for example, we can just display an image by using a... Agora aqui ela está mostrando uma interface um pouco mais complexa. E o que mais tem para nos mostrar? Row, que eles têm colunas, tem row, tem flex e tem mais outras coisas que eles vão mostrar. Eles estão trabalhando no Constraint Layout. Eu amo usar o Constraint Layout, que é o novo Relative Layout no Android. Mas aqui o que ela está falando é que eles criaram a base, mas como é open source, como as APIs são tudo públicas, a ideia é que a gente possa construir os nossos próprios components, os nossos próprios widgets em cima desses bases que o Google está criando, né? Então, eles criaram todos os componentes já em cima do dos Material Components. Então, tudo segue a especificação da Guideline do Material, tudo out of the box, né? Ou seja, tu instala, começa a usar, já está tudo prontinho ali para ti.
Aqui um exemplo de card view, que é um dos exemplos mais úteis se tu está fazendo um app, é saber como usar um card view. E vamos ver como é que ela cria essa card view. Então aquele mesmo exemplo que ela tinha dado, né, com uma imagem, 3 textos, se tu quer transformar aquilo num card view, tu simplesmente faz o wrap de tudo aquilo ali num card, dá o shape do card ali, né, com as bordas arredondadas em 4DP, e é isso. Já está seguindo toda a especificação e comportamento de um componente material de card view do Android. E o estilo de cada texto também tu pode aplicar, muito bacana. Então os styles seguem tudo lá pela especificação do Material Design, tudo isso vocês encontram lá no site do Material. Material Theming, bom, isso aqui a gente pode estudar depois com calma, juntos. Vamos ver. Custom Views. Então não importa quantos componentes eles nos deem, né? Sempre vai ter aquele time de designers pedindo componentes estranhos, ela falou aqui, e tu vai ter como desenvolvedor implementar esses componentes customizados, né? Então no Compose é extremamente simples tu customizar os componentes nativos, os padrões que o Google criou, porque são tudo funções. E aqui ela está passando 2 conceitos básicos do Compose, que é o Draw e o Layout. Então ela vai dar um exemplo aqui de como funciona para desenhar um checkbox. O código para fazer isso é muito simples, Draw Box. Então tu desenha ali no Canvas ali um square. Então, ó, pessoal, é tudo desenhado num Canvas, né? É tudo desenhado, os componentes. Assim como o Flutter. Então tem o Draw e tem o Layout agora. Então aqui ela está dando uma maneira de como implementar o checkbox de uma forma diferente. E aqui no exemplo dela, ela está recebendo... Tá, ela tá criando vários layouts um em cima do outro ali. Para criar um novo estilo de checkbox aqui. Muito massa. Então o Guy aqui tá falando que tá em Developer Preview, então a versão, né, que tu vai usar é 0.1.0/dev02, ou seja, no ready for production, não tá pronto para produção, e só o nome da versão já te diz muito sobre isso, né? Então não usem isso em produção, é simplesmente um preview para nós desenvolvedores. E eu tô muito afim de baixar agora, eu não tenho ainda o Jetpack Compose aqui na minha máquina, ele já vem junto com o novo Android Studio, e eu tô muito afim de, talvez, parar de assistir aqui a apresentação e vamos tocar, vamos botar a mão na massa, vamos experimentar para ver como é que é. Então acho que eu vou mandar baixar aqui, enquanto baixa a gente vai vendo o vídeo, mas vamos ver como é que é o Jetpack Compose, estou ansioso já. Então, deixa eu botar na tela aqui o meu browser, Android Studio 4.0, que é a versão que já vem com o Jetpack Compose. Vamos ver. Aqui, Canary, Android Studio Preview. Tá, essa aqui, se tu entrar lá no site para baixar o Android Studio, ele vai te mandar para a versão estável, 3.5.1, mas o que a gente precisa é o Preview, tá? A gente precisa do Canary. Cadê o canarinho aqui? Bom, outra coisa que ela comentou é que o Jetpack Compose, ele usa aqui o princípio de Flux, né? Então, se tu já está acostumado com Flux ou Redux no JavaScript, no React ou qualquer outro framework aí web, tu já deve saber mais ou menos o que é, e eles estão aplicando esse mesmo conceito de Flux aqui no Jetpack Compose. Mas, se tu não está acostumado, basicamente Flux é uma arquitetura unilateral de fluxo de dados, né? Então, basicamente, a tua view, a tua camada de view do projeto, ela vai emitir ações, e a tua camada de dados, né, o data layer, ele vai estar escutando por essas ações e de alguma forma enviando os dados de um flow unilateral, né, unidirecional, né. Então, basicamente, isso é o Flux.
Claro, eu estou sendo bem simplista aqui, mas só para você entender, essa arquitetura base de um Flux, e tu pode ter Flux não só no front-end web, no mobile, e agora no Jetpack Compose eles também vão utilizar esse conceito de Flux, né, de arquitetura. Bom, o que está na mente do Google por trás do Jetpack Compose? Então, só uma observação aqui, work in progress, né, não está pronto ainda, e ele chama todo mundo para participar desse processo de desenvolvimento junto. Ele vai falar do Dataflow aqui, como o fluxo de dados funciona, que é o Flux lá, que foi comentado antes, né? Esqueci o nome da Tech Lead ali, mas ela comentou que eles iam falar de Flux durante a apresentação. So the Android architecture components libraries have been really successful so far, and it set the stage and established patterns that we've continued with in Compose itself. So let's go ahead and distill down some of those ideas and kind of see where they lead us. There we go. So we showed this diagram at Google I/O during our talk on Compose there. Ele está falando de uma apresentação no Google I/O aqui, sobre fluxo de dados no Jetpack Compose, então vale a pena conferir a apresentação do Google I/O. Most people like this so far, so it's always good to have a single source of truth in your UI. And it's kind of frustrating when your views have a different idea about the state of your app than your application model does, which is definitely the case when you're working with views in the average Android app. Isso é muito importante, tá? O conceito em si, tá? O que ele está falando aqui que é muito importante tu ter uma single source of truth, né? O que isso significa? É que tu tem um único ponto de verdade sobre o estado do teu aplicativo. Então, uma das coisas que no Android sempre foi muito confuso é que teu data layer, a tua camada de dados, ela pode imaginar que teu aplicativo está num estado diferente do que a tua camada de view, né? Então, isso pode ser desde um checkbox marcado ou desmarcado, ou um dado novo que chegou, né, de um serviço que tu estava escutando e a view ainda não atualizou, e aí o usuário modifica alguma coisa na view, e tu não sabe quem é que agora é o dono da verdade, né? Na verdade, essa modificação, ela que tem que fazer o replace do dado que veio do servidor, ou o dado do servidor tem que ignorar o que o usuário fez e simplesmente substituir o dado que estava lá na view. Ou seja, sempre quando tu tem estados, né, do teu aplicativo, do estado dos teus dados espalhado pela tua aplicação, é muito ruim. E vocês, não sei se vocês trabalham com desenvolvimento front-end, mas a gente no mundo web já conseguiu resolver isso de várias formas. Na verdade, isso é um porquê de vários frameworks foram criados e vários patterns foram criados. Como, por exemplo, tu ter um reducer, né? Tu ter, sei lá, Redux ou não sei como é que tu chama. Basicamente, tu tem estados e tu reduz esses estados e sempre emite um novo estado, e esse novo estado ela é a tua verdade, né? Então, todo mundo tem que sempre, de forma imutável, copiar aquele estado, modificar ele e emitir um novo estado para a aplicação inteira, né? Então, basicamente, o fluxo unidirecional de dados. E é isso que eles estão trazendo para o Jetpack Compose, que é ótimo porque não era assim no desenvolvimento Android. A gente, por exemplo, no projeto atual que eu trabalho, a gente até criou o próprio conceito de estados com o Reducer. A gente tem um Reducer lá, então a gente reduz 2 estados em um estado, sempre emite um estado imutável. Então a aplicação toda sabe que aquele é a única fonte de verdade do aplicativo, é aquele estado, tá? Então, se o usuário clicar alguma coisa na tela, esse clique tem que ir lá para a camada de dados que vai entender do estado e vai devolver para a interface o que precisa ser atualizado de acordo com o novo estado. E esse é o conceito que eles estão trazendo para o Jetpack Compose de uma forma mais simples, talvez. Vamos ver. It's about avoiding conflicts or making sure that you're not showing inconsistent data, but it's also kind of about who has write permissions to that state. So with Compose, you prevent inconsistencies by having the owner of a piece of state pass that state to the other composable functions that need it. Isso é massa. The parameters that we call our composable functions with, they have to come from somewhere, and the source of that data is kind of our source of truth by definition. And the interface that we use to pass those parameters really kind of determines what the composable functions can do with it, just like with any other function. So you see access control layering like this in Kotlin frequently in the standard library.
You've got the list interface here, which only defines the read methods, but the methods to actually change that state are defined in mutable list. So even if I have a mutable list, if I pass it to a function like the aptly named doStuff over here, as the read-only list interface, I can be reasonably sure that doStuff isn't going to change my data out from under me. So, from a certain point of view, então, essa consequência de tu não usar single source of truth é basicamente quem tem a habilidade de mudar algo ali, né? Então, por exemplo, se tu passar uma lista que é mutável para uma outra função que vai renderizar alguma coisa na tela e alguém em outro momento mudar essa lista e tu também mudar essa lista, na verdade, a lista, como é mutável, ela está mudando e um novo estado não está sendo emitido pela tua aplicação como sendo a única fonte de verdade, né? Isso é muito ruim. the single source of truth here is preserved. Muito massa. Like, Eu quero botar a mão na massa mesmo. Tá, essa parte é muito técnica, pessoal, e eu prefiro muito mais depois passar o link aqui na descrição para vocês darem uma lida lá. Ao invés de eu e vocês estar escutando o cara falando aqui, eu acho que é muito mais produtivo a gente começar o projetinho sample deles ali e dando uma lida sobre como as coisas estão funcionando do que escutar a talk. Não sei, pelo menos quando eu estou estudando, eu gosto de ver a talk como um podcast ou escutar com calma e simplesmente para abstrair o conceito, mas coisas muito técnicas assim é muito melhor tu dar uma lida na documentação, porque lá tem todos os detalhes de fato, né? Muitas vezes aqui durante a palestra, o palestrante tenta simplificar o que ele está falando justamente porque não dá para falar tudo em detalhes. Pessoal, não consegui rodar para vocês ali o Android Studio e criar esse primeiro projeto usando Jetpack Compose agora, porque faltou espaço no meu computador está cheio de vídeo aqui do canal que eu estou editando. Acabou que eu não consegui executar ali e ficou tarde, eu resolvi separar em um novo vídeo. Então assim, se tu tá afim de ver esse conteúdo, se tu tá afim que eu crie algum sample com Jetpack Compose, deixa um comentário aqui e eu posso gravar um vídeo separado com isso, talvez fazer uma live. E aí o que eu tô afim de fazer é basicamente aprender junto com vocês o Jetpack Compose, porque mostrar o processo de aprendizado, né, de pesquisa e tal. Então essa é a ideia, então por isso que o vídeo vai ficar muito longo e não ia ter espaço e eu nem ia ter tempo para finalizar esse vídeo aqui que já tá longo, tá? Então não esquece de comentar aqui embaixo se tu curtiria ter esse tipo de vídeo aqui no canal, mais código e tal. E é isso, tá bom? Muito obrigado por assistir todo o vídeo e um abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Falou!